Princípio da inércia ou primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Diz o seguinte: um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que seria esse ponto material? Ponto material é um corpo em que as suas dimensões não interferem nos fenômenos físicos estudados. O ponto material possui massa. Assim, quando as dimensões do corpo não interferirem nos processos físicos, esse corpo poderá ser reduzido a um único ponto de massa igual à massa do corpo. E o que seria um ponto material isolado? Um ponto material é chamado isolado quando não houver forças atuando sobre ele ou quando a soma vetorial das forças aplicada nele for nula. Assim sendo, se não houver forças atuando sobre o corpo ou quando a soma vetorial das forças que atuam sobre ele for nula, este corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Aqui nós temos exemplos da primeira lei de Newton. No primeiro caso aqui, nós temos o equilíbrio estático. Equilíbrio estático é quando o corpo ele está em repouso. No primeiro caso, não há forças atuando sobre o corpo e o corpo está em repouso. No segundo caso, a soma das forças que atuam sobre o corpo é nula. E nesse caso, o corpo também está em repouso. Então, quando o corpo estiver em repouso, ele estará em equilíbrio estático. E o equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico é quando o corpo tem uma velocidade constante, quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, no equilíbrio estático, como podemos ver na primeira figura, não há força atuando sobre o corpo e a velocidade dele é constante. E no segundo caso, a soma das forças que atuam sobre ele é nula e o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Então, quando o corpo estiver em repouso e não houver forças atuando sobre ele, ou se a soma das forças que atuam sobre ele for nula, ele estará em equilíbrio estático. Agora, o equilíbrio dinâmico ocorre quando não houver forças atuando sobre ele ou quando a soma das forças que atuam sobre ele for nula e este corpo está em movimento retilíneo uniforme. Conceito dinâmico de força. O que seria esse conceito dinâmico de força? Força é a causa que produz no corpo variação de velocidade e, portanto, a aceleração. Vamos voltar à experiência de Galileu. Bem, na figura A, nós temos um disco que está em repouso e ele passa a entrar em movimento quando a pessoa atua uma força sobre ele. Então ele sai do movimento, sai do repouso e passa a entrar em movimento quando uma força atua sobre ele. Em seguida, ele vai novamente parar. Por que ele para? Porque há uma força de contato
entre a superfície do plano e o disco, que seria uma força de atrito. Então, o que faz com que o disco volte ao repouso é uma força entre a superfície e o disco. Então, o que o fez movimentar, sair do repouso e adquirir uma velocidade foi uma força que o rapaz exerceu sobre ele, e o que fez ele voltar ao repouso foi uma força da superfície no objeto, a força de atrito entre a superfície e o objeto. Então, o que causa variação de velocidade é conhecido como força.